Fala agora de futebol. As hashtags Flamengo, São Paulo, Tolima, Racing, que foram os times que Flamengo e São Paulo enfrentaram ontem, Libertadores, Sul-Americana, tudo isso bombou e segue bombando, porque os jogos de ontem à noite vão repercutindo pela manhã de hoje, e com vitórias dos dois brasileiros, né, tanto do Flamengo quanto do São Paulo. Vou começar com a vitória do Flamengo pela Libertadores, Libertadores, tal, torneio mais... É o torneio de elite aqui do futebol sul-americano, né, em comparação à Copa Sul-Americana, por exemplo. E o Flamengo venceu por 2-1, foi um jogo difícil. Teve golaço do Matias Rojas, né, que está acertado verbalmente aí como reforço para o Corinthians para julho, mas ainda é o camisa 10 do Racing. E segue jogando muita bola pelo Racing, é considerado um dos melhores jogadores em atividade no futebol sul-americano nesse primeiro semestre de 2023. Mas não foi páreo para a molecada do Flamengo. Wesley, lateral direito, e o Vitor Hugo, no segundo tempo, no finalzinho já do jogo, garantiram a vitória do Flamengo com 2 gols. Vitória de 2-1 do Flamengo sobre o Racing no Maracanã. As estatísticas do jogo indicam, né, que foi um jogo bem complicado para o Flamengo, não foi um passeio do Flamengo. Ainda assim, o Flamengo de São Paulo já vai engatando uma sequência boa sem perder, acho que são 11 jogos de vencibilidade, jogando alguns jogos bem, outros mais ou menos, mas não perde, vai engatando mesmo uma sequência interessante. E na Libertadores fica com uma situação confortável, daqui a pouco eu mostro a classificação para vocês. Olha aí, o Racing até finalizou mais vezes do que o Flamengo, né? O Flamengo teve mais posse, por outro lado. E no final venceu 2-1, gol no finalzinho ali do Vitor Hugo. Os meninos do Flamengo foram enaltecidos pelo próprio perfil do Flamengo ao fim do jogo, né? Os garotos do Ninho, Wesley e Vitor Hugo, balançaram as redes. O Everton Ribeiro também chamou a atenção ontem porque voltou a jogar como titular depois de quase um mês, ele estava se recuperando de lesão. Nesse período em que ele estava se recuperando de lesão, ele que estava na última Copa do Mundo, né, um jogador extremamente relevante, houve especulação de que outros clubes poderiam contratar o Everton Ribeiro para a próxima temporada, inclusive o Corinthians, aí que eu acabei de citar por causa do Matias Rojas. O Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e, num primeiro momento aí, não tem nada certo de que ele vai sair ou não. A torcida do Flamengo, inclusive, ontem nas redes estava ironizando essa possibilidade dele sair, porque ele vai mostrando que é um jogador ainda muito importante. O primeiro gol do Wesley tem uma participação absurda do Everton Ribeiro, tá jogando muita bola, né? E aí eu vou dar um play nesses 20 segundinhos do Everton Ribeiro falando sobre o futuro dele. Não conversou ainda, mas como eu já falei, né? Estou preocupado em estar em campo, tá nessa evolução com a equipe. Estou muito contente de poder ter jogado hoje. E, como falei, vou trabalhar para sempre estar bem, para o Flamengo estar vencendo, que é isso que é. Deu aquela desconversada, mas a verdade é que cada vez mais ele vai ser perguntado sobre isso, né? A partir agora de julho, ele vai poder assinar com qualquer outro clube e aí sai de graça do Flamengo, toda aquela história. Então, o futuro do Everton Ribeiro vai ser cada vez mais pauta aí na imprensa esportiva. Um salve pro Elder Dragon aí que chegou no nosso chat. Que hora pra você chegar, hein, Elder? Elder é botafoguense aí, chegou pra pegar a vitória do Flamengo. Isso daqui também viralizou, São Paulo todo atrapalhado, tentando abrir um... Acho que foi uma emoção muito grande, não foi meu Foi tipo primeiro um Gatorade, gol né? no Maracanã, mas foi o primeiro na Libertadores, então... Pô, olha isso. Uma felicidade muito grande por esse gol. No meio da entrevista, bicho. Pela vitória, tá ajudando a equipe. E não conseguiu abrir, né? Ficou sem. Importantíssima. Passou sede, ele desistiu. Seguimos em busca da classificação e tem sido... O Sampaoli, quando quer, também é um cara carismático. Essa é a verdade. E é um bom técnico, né? Vou mostrar pra vocês, o Flamengo foi o único brasileiro que jogou ontem, né? Vou mostrar a classificação, o grupo A já é o grupo do Flamengo, o Flamengo aparece em segundo lugar, agora colado com o Racing. A depender dos resultados da última rodada, ainda pode assumir até a liderança do grupo e está praticamente classificado. Só uma tragédia aí faria com que o Flamengo fosse eliminado. Ele já está com a classificação bem encaminhada, agora é ver se passa em segundo ou em primeiro. O Internacional, né, também levou para a última rodada aí a sua situação, está em segundo no momento, mas vai precisar vencer em casa na última rodada para avançar. O grupo do Palmeiras também já está definido, Bolívar e Palmeiras classificados. O grupo do Fluminense, o Fluminense perdeu, a gente já vai falar sobre essa situação também, o Fluminense perdeu ontem pro River Plate, mas o que bombou e segue bombando até agora, na verdade, quase 48 horas depois do jogo, é um caso de racismo lá na Argentina. Mas o Fluminense lidera, mas vai ter que decidir na última rodada se classifica ou não. O Corinthians já está eliminado, e graças a Deus não teve o programa ontem, então eu não preciso falar muito mais sobre isso. O grupo F é o do Boca, que está classificado. O grupo G, que tem os outros brasileiros aí, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a gente falou na live de quarta-feira, né? Então com a situação
bem tranquila também. O Furacão já está até classificado, o Galo está encaminhado. E esses são os brasileiros na Libertadores. Indo para a Sul-Americana, os jogos de brasileiros de ontem, além do São Paulo, que meteu 5-0 no Tolima, para a felicidade do Harry, aqui nos nossos bastidores, o homem vai trabalhar na emenda de feriado, mano, com sorriso de orelha a orelha, por causa do 5-0 do São Paulo ontem. O Goiás empatou em 0-0, mas segue líder do seu grupo, e são os 2 brasileiros que jogaram ontem, né? É isso. E aí eu trago um pouco da repercussão da vitória do São Paulo pra vocês, esse perfil aí destacando. Morumbi lotado, São Paulo goleou, gol do Caleri, gol do Luciano, Caio Paulista destruiu, nenhum jogador importante se machucou, belo dia pro São Paulo Futebol Clube. E o hinozinho do São Paulo aí no meme. Pô, o Harry chegou assim hoje no estúdio aqui, né? Um backyard cantando e pulando. O Caleri foi o destaque, o próprio São Paulo, o perfil oficial do São Paulo destacando o Caleri, né? Marcou um golaço ontem, joga muita bola. E aí ele deu entrevista e já projetando o jogo do fim de semana. Agora vai ter clássico, choque e rei pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras. E o Caleri mostrando bastante respeito ao Palmeiras. Jogo que também vai acontecer mês que vem pela Copa do Brasil, né? Eu falei, se não é o melhor time da América, é o segundo. E um que tem os melhores jogadores. Tem o Rony, o Dudu, o Veiga, são dos 5 melhores jogadores do Brasil. Então, nós vamos tentar equilibrar corriendo os 90 minutos, tentando fazer que eles não joguem e tentar jogar nosso jogo. Eu acho que eles não gostam de jogar contra nós tampouco, também não. Mas acho que os jogos entre nós sempre foram muito equilibrados, salvo o Paulista, que aqui ganhamos bem, eles ganharam bem no Allianz. Mas depois tive muito empate, muito 0-0. Tomamos virada aqui 2-1, ganhamos na Copa do Brasil aqui também. Há um equilíbrio recente, né? Nos jogos entre Palmeiras e São Paulo, por mais que de forma geral nas disputas de títulos aí o Palmeiras esteja prevalecendo contra praticamente todo mundo. Salve para Adriano, que chegou aí. O Harry citou 2011 ao falar do Tolima e eu não comentarei nada sobre. Peço para subir um pouquinho, Harry, tinha um comentário ali legal sobre a parada do São Paulo. O Thiago aí. O Thiago pouco aparece aqui no nosso chat, hein? Participa mais aí, Thiagão. Parece o Filipão. O Filipão também teve esse episódio de se atrapalhar todo para abrir uma garrafa de isotônico, tal qual o Sampaoli. E aí vou mostrar a classificação da Sul-Americana para vocês. O Botafogo tá com a vida encaminhada ali também, em primeiro no grupo. O Botafogo do Elder Dragon, olha aí. O Bragantino também, a questão é se passa em primeiro ou em segundo, tá empatado ali com o Estudiantes. O São Paulo com a vitória se isola na liderança com 13 pontos e já tá classificado e acho que realmente só uma tragédia se for goleado pelo... Não tem nem como, a diferença de saldo é muito grande. São Paulo vai passar em primeiro aí, a não ser que tome uma goleada histórica pro Tigre, o que não vai acontecer na última rodada aí no Morumbi. O Santos está eliminado, a gente já tinha antecipado isso para vocês na quarta, que era muito difícil a situação do Santos. O Audax italiano venceu ontem e aí eliminou de vez o Santos. O América ainda tem alguma chance de classificação, mas está numa situação complicada. E o Goiás, por mais que tenha perdido, segue na liderança, a mesma situação do Fortaleza. Os brasileiros, de forma geral, estão bem aí na Copa Sul-Americana. Quem não tá bem, cara, de forma geral, os torcedores argentinos, né? Porque já virou quase regra. Quando há um confronto entre time brasileiro e time argentino nas competições sul-americanas, a gente vê casos de racismo. E não foi diferente no jogo da última quarta-feira à noite, entre Fluminense e River Plate, o grande jogo da fase de grupos para muita gente, né? Monumental de Nunes lotado, estádio reformado, os dois dos principais times sul-americanos nessa temporada. Então, existia uma expectativa muito grande no jogo, e foi um jogo bom, uma vitória de 2-0 do River, mas acaba manchado o jogo por esse caso ridículo aí de racismo. O Flávio Dino, ministro da Justiça, repercutiu o assunto nas últimas horas. Mais um episódio inaceitável. Irei solicitar formalmente a atuação das autoridades competentes da Justiça e Segurança da Argentina. Vejam vocês aí a reação de torcedores argentinos à chegada do ônibus do Fluminense ao estádio Monumental de Nunes. Foi inacreditável. E ao lado da polícia, né? A polícia ali, a coisa de 5 metros de distância, o policial olhando, e os torcedores imitando macaco ali vários torcedores imitando macacos pro ônibus. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Quer dizer, inacreditável não é, né? Porque já virou rotina.
mas que a gente veja punição, porque isso a gente não vê. É bizarro.